Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Elson. Essa é a nossa aula da disciplina Gestão Democrática. Nessa aula nós veremos a evolução histórica do tema, os princípios básicos e, no final, nós veremos posturas necessárias para que haja esse ambiente democrático na escola. É muito importante nós entendermos que o objetivo principal dessa disciplina é que o aluno compreenda o conceito, mas mais do que isso, o aluno entenda que a gestão democrática é um processo de construção de posturas democráticas esse processo está em acordo com a Constituição, a LDB e outros instrumentos legais que nós temos que refletem a sociedade em construção também democraticamente. Então, nós precisamos entender que a escola ela é um reflexo da sociedade na qual ela está inserida. Se a escola está inserida numa sociedade autoritária, essa escola também o será. No caso, nós temos uma democracia recente, uma democracia ainda caminhando para a conquista de alguns pontos democráticos. Por isso também a escola ainda está nessa sua conquista democrática, né? Então, é por isso que nós ainda temos diretores de escola ainda autoritários. Nós precisamos conquistar isso a longo prazo também. Claro que o fato de nós termos isso previsto em lei é uma vitória fenomenal. Porém, isso não é tudo. A gente sabe que, por exemplo, inclusão nós temos previsto em lei, habitação a gente tem previsto em lei, segurança, educação, tudo isso nós temos previsto como obrigação do Estado em lei, só que a gente sabe que não acontece como deveria. Saúde, por exemplo, né, nós temos previsto também em lei. Com a gestão democrática é do mesmo jeito. Nós vamos dizer aqui que nós temos a previsão legal para que isso aconteça, a gente tem a Constituição, a LDB, nós temos o Plano Nacional de Educação. Tudo isso são fundamentos legais, mas sem a ação humana sobre esses fundamentos, né, debruçados sobre esses fundamentos para trazê-los para o dia a dia da escola, nada acontece, né? Então, o objetivo dessa disciplina, como eu falei, é demonstrar para o aluno, você que está assistindo essa disciplina, através dessa aula aqui, para que você entenda que a gestão democrática ela é uma construção da própria sociedade, tá bom? Não é uma imposição, porque aí fugiria do nosso tema aqui, né? Então, a necessidade de uma gestão democrática. Por que nós precisamos? A sociedade, a família, a tecnologia, meios de comunicações, sofreram transformações nos últimos anos que obrigaram a escola a repensar sua forma de administrar. Como eu falei, a escola é um reflexo, né, de tudo isso. E esse reflexo, quando eu tenho uma sociedade, uma família, quando eu tenho meios de comunicação de acessibilidade, que fazem com que a informação, por exemplo, seja mais democrática possível, a escola não pode ser mais autoritária, a escola precisa também entrar nessa engrenagem. No âmbito educacional, a gestão democrática tem sido defendida como dinâmica a ser efetivada nas unidades escolares, visando a garantir processos coletivos de participação e decisão. Tal discussão encontra respaldo na legislação educacional. Apesar da superficialidade, né, como o tema é trabalhado lá na LDB, a LDB ela trata da questão da gestão da educação, né, ao determinar os princípios que devem regir o ensino. Lá no artigo 14, garante a participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola, além da participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. Quando a LDB fala disso, é a primeira vez que uma lei, diretrizes e bases, ela contempla a participação popular na construção da escola, na construção do saber. Então, essa participação através da fiscalização do conselho, da construção do projeto político-pedagógico pelos professores também, por todos os profissionais da escola. Então, essa construção em conjunto
do PPP, do Projeto Político Pedagógico, é um sinal de que a escola ela caminha para o movimento democrático. Por que eu digo um sinal? Porque se essa previsão legal ela não reflete o que acontece na escola, ela não se transforma no dia a dia da escola, nós não temos uma gestão democrática, né? Então, aqui não vale a pena a gente perder um pouco aqui para observar essa palavra, né? Por mais que você já possa conhecer, mas demo é povo, ou cracia poder, então é o povo no poder. Então essa ideia de as pessoas também participarem do gerenciamento da escola vai muito das oportunidades que a escola, através da direção, propõe, né? Então precisa ter uma postura de proposição de oportunidades democráticas, né? Então não pode ser impositivo, precisa ser algo espontâneo, mas precisa ser motivado para que esse espontâneo aconteça. A gestão democrática no contexto histórico e legal. As mudanças ocorridas na política educacional a partir dos anos 80 tiveram uma forte característica de mobilização dos movimentos sociais. Essa movimentação provocou a abertura de escolas e a maior participação da comunidade na realidade escolar, em busca do acesso e da permanência de todos no processo educativo. Tanto na Constituição Federal de 88 quanto na LDB de 96, estão inscritos os princípios da educação nacional que passaram a ser base para a implementação da gestão democrática. No artigo 206 da Constituição Federal e no artigo 3º da LDB consta que o ensino público deve ser ministrado de acordo com os preceitos da gestão democrática que se ampara na própria legislação brasileira. O que aconteceu na década de 80 no Brasil, que alguns chamam de década perdida, a década perdida, mas eu considero, do ponto de vista educacional, a década de preparação para algumas vitórias. A gente perdeu muita coisa lá, mas o Brasil ganhou muita coisa. Por exemplo, nós tivemos a passagem da ditadura para um momento de início da retomada democrática no Brasil, né, com Figueiredo encerrando seu mandato como o último da ditadura militar, e o Sarney iniciando o seu mandato como o primeiro para conduzir o Brasil a um processo democrático, né, do ponto de vista político, do ponto de vista nacional. Nós tivemos vários problemas locais ainda acontecendo, mas apesar do Sarney não ter sido eleito com voto direto, ele foi eleito com voto indireto ainda, mas ele conduziu, ele pode ter todos os defeitos do mundo, mas ele soube conduzir o Brasil para um processo democrático. Nós tivemos eleições em 89, e aí daí em diante nós sempre tivemos eleições diretas, com a participação da população, elegendo bem ou mal os seus representantes. Então, essa década foi uma década, na minha opinião, de muito valor, porque nós estávamos saindo de uma ditadura e tentando entrar num processo democrático, e isso se refletiu em todas as instâncias, isso se refletiu em todas as instituições. Com a escola não foi diferente. Então a educação, ela entendeu que era um processo que era um momento de começar todo esse movimento democrático, né? Então, às vezes, nós podemos até ter exagerado em algumas coisas, né? Essa abertura ampla e complexa da escola, que até hoje nós temos dificuldades da população entrar nesse movimento todo, das escolas estarem com as portas abertas para a comunidade, que concordo plenamente com isso. Eu estou dizendo que o nosso desejo de democracia era tão grande que nós envolvemos todas as instituições. A escola não é diferente. A gestão democrática e a LDB, então, especificamente como a LDB trata isso, no artigo 14 diz assim, os sistemas de ensino definirão
as normas da gestão democrática do ensino público, da educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. Inciso 1. Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola. Isso aqui é até questão de concurso público, entendeu? Segundo a LDB, como deveria se dar a participação ou a gestão democrática na escola? E segundo, participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. Então, no artigo 14, nesses incisos 1 e 2, fala dos profissionais da escola na participação da elaboração do projeto pedagógico e a participação da comunidade nos conselhos escolares ou equivalentes. O artigo 15 diz: os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais de direito financeiro público. LDB também indica que os estabelecimentos de ensino têm a incumbência de articular-se com as famílias e comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola, está lá no artigo 12, inciso 6º, assim como os docentes que devem colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade, está lá no artigo 13. Então, olhando esse quadro aqui, a gente entende que a LDB criou mecanismos de participação democrática na escola, de participação comunitária na escola. Então, aproveitei aqui e trouxe parte do Plano Nacional de Educação, que foi implantado através da Lei 13.005 de 2014, vai findar ano que vem, né? Esse Plano Nacional que é de 10 anos, nós tivemos de 2014 a 2024, e lá na meta 19, prevê a efetivação da gestão democrática dentro de 2 anos por meio de 8 estratégias de políticas nacionais. Então, essa meta ainda está para ser cumprida, né? Ela, apesar de ter 2 anos, ela está ainda em desenvolvimento, porque a gestão democrática ela não é algo fácil de ser implementado. Ela é, por exemplo, nós dependemos em alguns estados, de indicação política. Essa indicação política, no meu entender, ela vai, de certa forma, limitar a gestão democrática. Em outras escolas, nós temos a disputa eleitoral ali, entre os participantes. Na minha opinião, melhora, só que pode ter o envolvimento, como tem em alguns municípios, o envolvimento de municípios ali tentando eleger o seu, e aí piora a situação. Em outras situações nós temos concurso para gestores, e aí me parece ser o mais interessante, junto com a eleição. Eu acho que o modelo ideal seria o modelo de um concurso que, ao final, elegeria esse concurso, sairiam ali os 3 melhores, vou aqui dar um exemplo, e a comunidade elegeria esses 3 melhores. Um desses 3 melhores, desculpa. Talvez fosse mas assim, é uma opinião pessoal, mas a LDB é clara que ela dizendo que cabe aos sistemas construírem a sua forma de gestão democrática. Aqui uma coisa interessante. Na LDB não diz que o sistema vai optar por uma gestão democrática ou não. A LDB diz que cabe ao sistema regulamentar essa gestão democrática. Eles vão definirão regras, mas que o objetivo é a gestão democrática, entendeu? Então, assim, não é que tá lá, cabe ao sistema fazer, não. A lei é clara em a gestão ser democrática. E aqui outra situação. O fato de o gestor ser eleito pelo voto não quer dizer que a gestão é democrática. Entendam bem. Não vamos confundir sufrágio, eleição com democracia. A eleição é um dos pontos de uma democracia. Um dos. Então, a democracia é participação. Uma das formas das pessoas participarem é através da eleição.
tá bom? Mas o fato de ter eleição não garante que eu estou numa democracia, viu? Só isso não garante. É um dos pontos de uma democracia. Na escola, a mesma coisa. Eu posso ter um gestor indicado politicamente e ele fazer uma gestão democrática. Eu posso ter um gestor que passou no concurso público e construir uma gestão democrática, tá bom? Isso não impede. E eu posso ter um gestor eleito pelo voto daqueles ali e ser um autoritário e ser um ditador de regras ali a seu bel prazer, entendeu? Então, uma coisa não está necessariamente ligada à outra, tá bom? Elementos constitutivos da gestão democrática. Nós temos 4 elementos. Participação, né? Não é um simples processo de colaboração, de adesão e de obediência às decisões da direção da escola. Isso não é participação. A participação é condição básica para a gestão democrática. Uma não é possível sem a outra. Acabei de dizer. Uma das formas de participar é a eleição, mas tem várias outras formas. O desafio do diretor consiste em ampliar e criar novos canais de participação dos sujeitos sociais nos rumos da escola, afirmando-a como escola pública da cidadania. Espaço público da cidadania. Então, o grande desafio do gestor, do diretor, em se transformar num gestor democrático, é criar espaços, criar novos canais de participação, né? Então, esse curso que vocês estão fazendo, tem várias disciplinas que falam sobre isso, de meios de criar esses espaços. Nós temos outro elemento, que é o pluralismo, consolida-se como postura de reconhecimento da existência das diferenças de identidade e de interesses que convivem no interior da escola, que sustentam, através do debate, do conflito de ideias, o próprio processo democrático. O conflito é bom, o conflito é saudável. Eu não posso ter o desrespeito às pessoas, mas o conflito é saudável. Infelizmente, no Brasil, eu estou gravando esse vídeo no dia 17/2/2023, pós-eleição presidencial de 2022. Infelizmente, no Brasil, nós confundimos conflito de ideias com bloquear pessoas, com desrespeitar as pessoas, com xingamento. Infelizmente, no Brasil nós chegamos a esse nível deplorável. Se você vota em A, é porque você não presta, porque eu voto em B. E o contrário também. Então, o debate e o conflito de ideias, ele é salutar, ele é saudável. Eu preciso ouvir o outro, por mais diferente que ele seja de mim. Eu preciso ouvi-lo. Eu preciso tentar entender como é que ele pensa daquele jeito. E essa tentativa, ela é democrática. Essa abertura de ouvir o outro, por mais diferente que ele seja de mim, isso é saudável para mim mesmo. Para eu construir as minhas ideias, para eu reforçar, para eu refutar. Então isso, numa gestão democrática, é de suma importância. Tá bom? Então, o pluralismo de ideias, ele precisa existir. Eu preciso patrocinar isso, eu preciso querer ouvir pessoas que pensam diferentes de mim e diferentes umas das outras, para que através desse debate a gente construa essa gestão democrática na escola. Autonomia. Vale considerar que o conceito de autonomia está etimologicamente ligado à ideia de autogoverno, isto é, a faculdade que os indivíduos ou as organizações têm de se regerem por regras próprias. A autonomia não quer dizer que eu não deva satisfação a ninguém, que eu vou ver daqui a pouco que é a transparência, que eu vou dever satisfação, sim. Escola autônoma é, portanto, aquela que constrói o seu projeto político de forma coletiva, como estratégia fundamental para a sua emancipação, a dimensão micro, e para a transformação social, a dimensão macro. Porque eu sou autônomo, mas não sou independente. Está intrinsecamente ligada à transparência a ideia de escola como espaço público, face ao predomínio da lógica econômica em todos os setores sociais
em especial na educação, garantir a visibilidade da escola frente à sociedade, torna-se uma questão de ética. Precisa ser transparente, o dinheiro que entra na escola, como é que ele é gasto. O projeto político da escola, ele precisa estar disponível para qualquer pai, para qualquer pessoa da comunidade, o que a escola está fazendo. É por isso que nós estendemos a escola através da extensão, nós estendemos até a comunidade, para que a comunidade também se beneficie e nos ajude a construir a escola democrática. Instrumentos e estratégias da gestão democrática. O principal instrumento é o Conselho Escolar. Nós temos vários outros, como o Grêmio Estudantil, Organização de Pais, mas o Conselho Escolar é muito importante, constitui-se como um órgão colegiado que representa a comunidade escolar e local, atuando em sintonia com a administração da escola e definindo caminhos para tomar decisões administrativas, financeiras e políticas e político-pedagógicas condizentes com as necessidades e potencialidade da escola. Por isso, o conselho escolar precisa ser um conselho que conheça a realidade da escola. A função principal do conselho está ligada à essência do trabalho escolar, isto é, está voltada para o desenvolvimento da prática educativa cidadã. Se a finalidade última da educação é a formação de cidadãos, então a qualidade da educação precisa estar voltada para esse fim e necessita sustentar-se em um tipo de gestão que propicie o exercício da cidadania, promovendo a participação de todos os segmentos que compõem a escola, além da comunidade local externa, ou seja, deve se sustentar na gestão democrática. Gestão democrática e o planejamento da escola, um trajeto cíclico, a elaboração, nesse trajeto cíclico, a elaboração, o acompanhamento e a avaliação se entrelaçam e dão sentido a cada uma das partes. Nós temos essa retroalimentação desse ciclo, que as coisas acontecem ao mesmo tempo, né? Então nós temos a elaboração, considera dois eixos, a elaboração do planejamento da escola, a finalidade da escola e seu ambiente interno e externo. Preciso ter com esses dois eixos, olhando para esses dois eixos. O que eu pretendo, o que nós pretendemos com a escola e como é o seu ambiente interno e externo. Como expectativa de futuro, a finalidade orienta a definição da filosofia, das políticas e os objetivos institucionais. A análise do ambiente, que é esse segundo eixo, dá a dimensão situacional, seus limites e possibilidades. Dessa análise situacional, decorrem estratégias de ação e definição de responsabilidades. Então, eu preciso, do que eu preciso? Através do que foi analisado, do que eu preciso? Então, eu vou definir esses objetivos. Dentro desse ciclo, desse contexto cíclico, eu tenho o acompanhamento, que desvela a ação, o PPP na prática, organizando as condições para a sua efetivação. E, por fim, eu tenho a avaliação. Só que essa avaliação ela é antes, durante e depois, né? Tem a função diagnóstica, oferecendo informações fundamentais para a tomada de decisão, tanto na elaboração quanto durante o acompanhamento do PPP, permitindo, assim, a permanente correção de rumos na direção da finalidade da educação. É a avaliação quem revela os objetivos mais reais, a coerência entre discurso e a prática, entre as demandas da sociedade e a ação educacional. Então, um momento importante para a gestão democrática é a criação desse planejamento, né? Ele é coletivo, ele é acompanhado coletivamente, ele é avaliado coletivamente, para que eu tenha realmente os objetivos da escola sendo definidos de maneira democrática e que essa visão democrática, essa visão coletiva da escola seja respaldada através da sua prática. Assim, o projeto pedagógico não deve ser visto como instrumento neutro, estanque das demais ações administrativas, nem mesmo precisa ser
como tem sido um instrumento tecnicista e meramente formal. Olhando várias bancas de concurso, por exemplo, aqui falar um pouco de concurso, que trata a gestão democrática, a maior preocupação dessas bancas é com a gestão, com o PPP criado, sendo feito meramente formal, né? Por que as bancas, aqui só um parênteses, por que as bancas de concurso, elas enfatizam esse ponto? Porque elas sabem que, na prática, infelizmente, o PPP da escola é um instrumento meramente tecnicista, meramente formal. E que é exatamente o contrário do que está previsto na lei em todos os outros instrumentos normativos da educação brasileira. Então, sabendo disso, o que a banca faz? A banca pensa, olha, tem gente que não vai estudar para esse concurso e que vai ver o que tem na prática e ela vai cobrar o que tem na lei, é claro, né? E só esse parênteses, claro, essa aula não é de concurso, só esse parênteses para vocês perceberem que o quanto que isso é uma verdade, o quanto que o PPP, infelizmente, ele é tratado como algo meramente formal. E por que estou insistindo nele? Porque a gestão democrática, ela precisa criar o PPP de forma coletiva, porque o PPP, ele é a identidade da escola. É como se ele fosse o registro de autenticidade, da escola, né? Então, assim, quando eu crio esse instrumento de forma técnica e meramente formal, a escola não tem uma identidade, né? Ela tem um registro ali técnico, mas que esse registro não reflete o que ela é de verdade. E quando eu construo de forma democrática, esse registro se aproxima da sua realidade. Não é a mesma coisa, mas se aproxima. E o objetivo do gestor é aproximar cada vez mais o discurso da prática. Mas quando eu crio sozinho, eu distancio esse discurso cada vez mais da prática. Expectativa ao gestor democrático com relação a uma gestão, né, que não seja meramente técnica. Estimular a visão da coletividade e o sentimento da unidade e cooperação. Promover um clima de confiança, muito importante para que essa gestão democrática se realize. Porque, olha, quando eu crio essa ideia, quando eu estimular uma visão coletiva, ou seja, olha, você não precisa fazer isso sozinho. Você pode contar com a ajuda de outras pessoas. Promover um clima de confiança dá para as pessoas a liberdade de falarem o que pensam, a liberdade de contribuírem, quando ela tem confiança de fazer isso. Articular as áreas de atuação, promovendo integração e diminuindo os atritos e diferenças. Valorizar as capacidades, feitos e competências das pessoas através de uma cultura positiva de feedback. Sempre, não é sendo falso, sempre reconheço, por exemplo, se você abriu uma comissão, você criou uma comissão para tratar de determinado ponto, dê o feedback, trabalhe depois com essa comissão, o que foi conseguido, quais os feitos. Prezar para que as decisões sejam tomadas de forma coletiva e compartilhar responsabilidades, é muito importante na escola. Compartilhar responsabilidades, ninguém está sozinho. Se vai ser feita uma divulgação, precisa ter um coletivo pensando naquilo, porque ninguém erra sozinho na escola. A escola democrática, ela erra junto, ela acerta junto, ela toma as responsabilidades coletivas, porque fica muito mais fácil, muito mais leve. E gestão escolar, uma gestão democrática deve ser voltada para as parcerias, né? Dentro e fora da escola. Então, se eu pudesse aqui colocar um sinônimo de gestão democrática, ou algo sem a qual não se realizaria, são as parcerias, né? O conceito exige uma postura diferente dos moldes atuais. O termo gestão implica desconcentração de poder, compartilhamento e permite a criação de mecanismos de participação adequados à situação e ao projeto, segundo Alonso. O envolvimento do gestor em uma caminhada rumo a um ambiente democrático e participativo de verdade
deve despertar posturas colaborativas de verdade. E para finalizar, a gente vai ver alguns conceitos de gestão democrática e o trabalho pedagógico, né? O trabalho pedagógico compreende todas as atividades teórico-práticas desenvolvidas pelos profissionais do estabelecimento de ensino para a realização do processo educativo escolar. A organização democrática no âmbito escolar fundamenta-se no processo de participação e responsabilidade da comunidade escolar na tomada de decisões coletivas para a elaboração, implementação e o acompanhamento do PPP, como já foi falado. Cabe à escola colocar ao alcance de todos o patrimônio cultural da humanidade, uma escola democrática inclusiva que se propõe a formar cidadãos lúcidos, críticos, honestos, competentes, conscientes de seus direitos e deveres. Então, é muito importante nós sabermos que uma gestão democrática, ela também cria a oportunidade de formar cidadãos críticos, lúcidos, honestos e democráticos também. A equipe pedagógica é responsável pela coordenação, implantação no estabelecimento de ensino das diretrizes curriculares definidas pelo projeto pedagógico, né, em consonância com a política educacional. Uma escola democrática, e aqui, esse finalzinho aqui, eu trouxe algum desses conceitos, desses pontos para a gente alinhavar todo esse conhecimento que a gente tem debatido aqui. E esse final deixa bem claro que uma escola democrática não é algo de ninguém, não é algo que está solto. Uma escola democrática não é aquela em que todos fazem o que querem, mas sim aquela em que todos fazem o que é bom para todos, gerindo democraticamente uma sala de aula e criando condições de respeito mútuo de aprendizagem para todos os alunos, respeitando-lhes as diferenças e trabalhando-as em benefício deles mesmos. Então, uma escola democrática, uma gestão democrática, ela cria ambientes de uma escola democrática, que cria cidadãos para viver em democracia. E aí vai aquele ponto inicial que nós falamos lá no primeiro slide. Nossa primeira fala. Uma escola, ela reflete a democracia que existe fora dela. Mas essa mesma escola que deve refletir a democracia que existe fora dela, precisa criar cidadãos para viver em democracia fora dela. Entendeu? Eu não posso ter uma democracia escolar que esteja descolada da democracia social, da democracia na sociedade. Então, por isso que eu tenho que criar um ambiente democrático entre os profissionais da escola, comunidade, para que os alunos dali saiam também cidadãos dignos e democráticos também. Bem? Muito obrigado pela atenção de vocês. Vocês também receberão junto com essa aula o material da disciplina e a avaliação. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.